Mas a palavra de Deus, ela deixa muito claro que isso seria um marcador profético. Que o nosso tempo, né, não é apenas o Cronos, mas nós vivemos o Kairos. A última geração, por assim dizer, né, de 50 anos para cá, o crescimento foi muito acentuado. E aí corrobora com a palavra, Sim. fala que a ciência se multiplicará. Mas o princípio físico, né, a ideia que ele trouxe ali nessa invenção dele, são aplicados até hoje. Houve já um grande desenvolvimento no que se refere a essa parte de deslocamento ao redor do globo terrestre. E aí os aviões começam a ser detectados, então tem toda aquela questão do ser detectado e uma arma para não ser mais detectado. As tecnologias se interrelacionam. Uma tecnologia leva a outra. E eles puderam, então, com aquela aeronave intacta, porque ela não havia sido avariada em voo, aprender, conhecer qual era a tecnologia que os alemães estavam utilizando. E logo após a vinheta, então, nós vamos tratar a respeito deste assunto, a ciência se multiplicará. Bem, voltando aqui então, foram discutidos aqui muitos pontos a respeito dessa parte da evolução, da aviação, e o professor Tiago ele até trouxe um aspecto interessante que antigamente tinha muito essa questão visual. A gente não tinha a tecnologia que hoje nós temos. Então acho que é importante a gente partir para um ponto agora que é dessa parte moderna da aviação, né? Esses aspectos que fazem toda a diferença hoje. Queria que o pastor Fausto, o doutor Fausto, pudesse falar sobre isso também. É interessante esse fato que aconteceu na Segunda Guerra, porque o voo visual é uma forma de se pilotar. Se você tem tempo aberto, se você está numa localidade que você consegue perceber onde você está, é possível, perfeitamente possível o voo visual. Porém, quando você está voando em territórios que talvez você não tenha um conhecimento tão grande, realmente o uso dos auxílios eletrônicos é extremamente importante, né? Então, hoje, esse desenvolvimento da tecnologia embarcada, ela permite com que as aeronaves que tenham os recursos adequados, o piloto saiba a cada momento onde ele está. E, por vezes, até prever o que ele pode estar encontrando pela frente, como nuvens de gelo até, que possam impedir a passagem dele e aí ele poder ali replanejar a sua rota, ou atrasar uma decolagem em função do mau tempo, às vezes até um mau tempo no aeródromo onde ele vai pousar, que talvez não tenha um recurso que o auxilie a pousar, então ele nem decola. Então hoje existem diversos recursos onde a ciência realmente se multiplicou e permite com que o piloto, aquele que está fazendo o planejamento de voo, os engenheiros de voo, eles saibam exatamente o que vai estar acontecendo durante o voo, tudo é planejado. Por isso, quando você faz uma viagem, por vezes você decola, por exemplo, estamos aqui em Vitória, né? De repente você decola do aeroporto de Vitória, com destino a Brasília, por exemplo, acabou de decolar, o piloto já fala, nossa estimada é de um voo de 1h30, 1h20, porque tudo já está planejado. Então, todos os recursos tecnológicos permitem que ele saiba onde ele está a cada momento e que horas ele vai estar no destino dele e o que ele pode encontrar pelo caminho. Tudo isso daí já é permitido hoje, né? É interessante que esse desenvolvimento tecnológico, né, os motores das aeronaves tiveram um impulso muito grande no desenvolvimento tecnológico, especialmente ali na década de 30, onde começa a ser estudado o motor a combustão, que era o motor que existia até o momento, para ser substituído pelo motor a jato. Então, ali em 1939, a Alemanha faz ali o primeiro teste, o primeiro voo com o motor a jato. Então, tudo isso começa a marcar, porque essa corrida, nessa época da Europa, era por motores mais potentes, aeronaves com performance melhores, até mesmo para que na guerra tivessem vantagens ali durante os combates aéreos, né? Então, tudo isso ajudou a desenvolver muito rapidamente essa tecnologia, né? Então, essa questão da localização, eu queria passar aqui para o Dr. Wellington para falar um pouquinho sobre a localização de GPS, né? Então, pelo GPS, ou GLONASS, ou outros sistemas que outros países têm, né? Porque o GPS é o americano, existem outros de outras nações também. Como é que isso daí traz ao piloto essa consciência situacional, ele saber onde ele está
cada momento, né? Vou passar para o Dr. Wellington aqui a palavra. Isso é muito interessante, porque esse conjunto de equipamentos eletrônicos que o Dr. Fausto estava comentando, nós chamamos na aviação de aviônicos, né? É a mistura da palavra de aviação com eletrônicos. São eletrônicos específicos para a aviação. Eles servem para quê? Para uma navegação de precisão, que pode usar vários auxílios, como nós chamamos, inclusive o GPS. O GPS depende de que tecnologia? Da espacial, do satélite. Então, uma tecnologia leva a outra tecnologia. E nós chamamos essa eletrônica de eletrônica embarcada, porque está a bordo da aeronave. O próprio radar, né, que eu falei agora há pouco, foi desenvolvido na Segunda Guerra, eram equipamentos gigantescos. Mas com a eletrônica e com a microeletrônica, é possível botar um radar a bordo da aeronave. Então a nave, mesmo em mau tempo, mesmo no escuro, à noite, ela consegue ter um voo seguro, porque o radar ele pode mostrar o terreno, uma elevação, uma montanha, até mesmo, como o Dr. Fausto falou, né, uma nuvem muito carregada, para que haja o desvio e haja o voo com segurança. Então essa parte da eletrônica embarcada, nós chamamos de aviônica, foi fundamental para a aviação moderna. Muito bem, né? Inclusive, um pouco dentro disso também, porque na verdade nós falamos muito, né, professor Tiago, a respeito dos programas sobre a parte aeroespacial. Sim. Tivemos programas sobre o universo, falamos sobre manchas solares. Eu acho que é interessante também a gente abordar um aspecto que é dessa tecnologia aeroespacial. Aí os convidados podem falar à vontade sobre isso. Quem quiser começar pode falar. Vou fazer um comentário aqui interessante, porque os lançamentos de satélites e de objetos no espaço ali, né, é algo que foi muito estudado no século passado ali, especialmente na segunda metade do século, né, foi bem marcante. E Corrida espacial, né? A corrida espacial, exatamente, Tiago. E a chegada do homem à Lua foi um marco muito importante em 1969, né? Que fez com que todos começassem a acreditar um pouco mais, né? Olha, tá para a gente realmente fazer alguma coisa. Foi um passo importante. Mas hoje o homem é tão dependente daquilo que a gente conseguiu alcançar com as ciências espaciais, que, por exemplo, as comunicações hoje são extremamente dependentes dos satélites que estão em órbita. Então, sensoriamento remoto, às vezes até mesmo controle de desastres naturais, saber sobre uma área que está inundada ou começando a inundar, ou uma área que está muito seca. Então, o sensoriamento remoto hoje auxilia bastante, né? A questão do estresse da vegetação, a vegetação está mais seca, está mais úmida e tudo mais. Tudo isso são recursos do espaço. A meteorologia, as previsões meteorológicas, nós temos lá a estação espacial, né, que tá em órbita também, que traz também esse auxílio. Agora, para tudo isso era necessário o desenvolvimento de veículos para levar esses satélites para o espaço, né? Então, começa também o desenvolvimento dos estudos aí de veículos lançadores de satélite, né? Então, é uma ciência que aborda diversas áreas. Você tem o estudo dos motores, dos propulsores para levar dezenas, centenas de toneladas de equipamento para o espaço. Então aquilo dali desprende uma energia muito grande para você tirar aquilo dali do solo e levar a uma determinada posição na órbita. Então são estudos assim que lá na época de Santos Dumont sequer alguém imaginava que chegaria nisso hoje, né? Então as ciências espaciais hoje elas abrangem áreas diversas, diversificadas, podemos dizer que é multidisciplinar até mesmo, né? Então, desde você estudar a resposta do satélite, por exemplo, a imagem que vem do sensoriamento remoto, é uma área da ciência, é a área de geoprocessamento. É uma área da ciência e, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui dos propulsores dos veículos lançadores de satélite, conhecido como VLS, é uma outra área da ciência, e são os materiais energéticos que fazem com que o motor foguete venha a funcionar. Então, é multidisciplinar, são diversas áreas aí, né? E aí eu acho também que a parte das comunicações, né? Eu vou passar para o Dr. Wellington falar um pouquinho mais aqui sobre a parte das comunicações no espaço, né? Porque também é necessário tudo isso, né? É uma outra área da ciência também que se desenvolveu bastante, né? Pedi ao Dr. Wellington até para falar um pouquinho sobre isso para nós.
interessante que isso nos faz lembrar do satélite que nossas igrejas utilizam, né? Que é uma grande bênção, uma tecnologia que o Senhor nos deu para levar a palavra de Deus a toda a face da terra, né? Então hoje nós temos nas igrejas aquela antena que está apontada para o céu, ela está apontada para um satélite que está a 36 mil quilômetros. São chamados satélites geoestacionários. Por isso que a antena está paradinha, porque o satélite em relação à Terra está sempre parado naquela posição. Então, se você conhece a posição do satélite, você faz o apontamento, você consegue na sua igreja receber o sinal da EBD, nos nossos cultos, através dessa tecnologia. Então, a gente vê que a tecnologia, essa multiplicação de ciência, ela é útil não apenas para a nossa vida cotidiana, né, e como um marco ali, um marcador profético, mas ela ajuda a divulgar o Evangelho, a levar a palavra de Deus, né? Nós temos igrejas, Willer, na Amazônia, né, onde pastores levavam meses, às vezes, para poder visitar a igreja, porque não tem pastor naquela cidade, lugares distantes, remotos, né? Não tem rodovia, mas lá tem uma antena no satélite e o sinal chega. E aquela igreja, lá no Acre, lá em outros lugares distantes, né, recebe aquela informação conforme nós recebemos em Brasília, em Minas, Rio de Janeiro, ou aqui em Vila Velha. Muito bom, né? Maravilha. Isso é muito importante para todos nós, que realmente hoje nós podemos dizer o quão isso foi importante, né, principalmente no período da pandemia, e hoje nós temos essa capacidade de enviarmos aí até os links, né, dos cultos, né, para tantas pessoas. E eu queria perguntar também para os nossos convidados o que nós podemos esperar a respeito do futuro, né? Quais nós temos mais pesquisas dentro dessa área que a gente poderia mencionar aqui? Um aspecto interessante que a gente observa nessa questão espacial é, primeiramente, a preocupação acerca de como as coisas estão acontecendo na órbita em volta da Terra. Porque lançar objetos no espaço é algo que o homem já dominou. Mas e controlar tudo que você lançou para o espaço e que está girando em torno da Terra? Eu acho que tem uma imagem aí, não tem? Acho que tem uma imagem nossa. Acho que tem um slide aí que foi colocado acerca dos objetos. Não pode passar essa aeronave turbohélice, né? Nós já falamos sobre isso, aeronave turbinada. Aí os veículos lançadores de satélite, né? Estão aí o VLS, né? Pode passar, né? E não Eu colocou, acho que eu não né? coloquei. Não, tudo bem, não tem problema. Então, o que acontece? A quantidade de objetos que existem hoje em órbita tornou-se uma preocupação, porque aconteceram em 2007, em 2009, alguns fatos no espaço. Em 2009 houve uma colisão entre dois satélites. Então, imaginem, dois satélites colidindo no espaço, no meio do vácuo, e estão a velocidades altíssimas. A estação espacial ela viaja a quilômetros por segundo. Os objetos estão no espaço viajando a quilômetros por segundo. Então, é uma velocidade que a gente não consegue nem raciocinar. Imagina dois objetos se chocando numa velocidade tão alta como essa. A NASA tem registro de pouco mais, aí, em torno de 500 mil objetos não catalogados. São objetos menores, de 1 a 10 centímetros de dimensão. São pequenos, mas eles estão circulando a uma velocidade altíssima. Então, isso gera uma nuvem de detritos, né, do inglês debris. Esses detritos estão em órbita em volta da Terra. Então, isso também é uma preocupação. Então, não adianta somente dominar ou lançar o objeto no espaço. Então, só para termos uma ideia, né, os centros de controle de satélite pelo mundo, eles precisam funcionar 24 horas por dia, claro, para monitorar o funcionamento do satélite, mas também para manobrar os satélites no momento em que algum objeto estivesse se aproximando do satélite a ponto de poder causar um dano. Então, isso é uma ciência que tem sido desenvolvida e é a do momento. Volto a dizer, para que tudo aquilo que hoje para nós é tido como um conforto, né, até mesmo isso que o Dr. Wellington mencionou aqui, das nossas igrejas receberem as transmissões e tudo mais, nós dependemos dos centros de controle de satélite
que estejam atentos ali e observando tudo que está acontecendo em volta do satélite que faz a transmissão. E a nossa corrida hoje é uma corrida totalmente espacial, né? Na questão dos satélites, na questão também, recentemente, como descobriu-se água na Lua, aí já é uma cogitação de se manter uma base de voo partindo da Lua, porque ela já tem combustível. Isso porque, quando o pastor falou sobre você conseguir colocar algo em órbita, a quantidade de combustível é muito grande. 88% do peso de tudo aquilo ali é combustível. Então, se você tem já combustível lá na Lua, você consegue fazer como a Lua não tem atmosfera, né, você consegue fazer um voo mais tranquilo. E essa colocação de material em órbita, e para você jogar uma sonda, por exemplo, em Marte, isso tudo a gente já domina. O grande nosso problema é combustível, porque combustível é muito pesado. Então, quanto mais peso eu coloco, mais energia para tirar ela daqui, e aí cada vez fica. Essa corrida espacial é a nossa corrida da nossa geração, a corrida espacial. Muito bem. O pastor Wellington, Dr. Wellington, quer complementar? É interessante para que nossos irmãos entendam. Quando o carro foi criado, tivemos algumas consequências. Tivemos que criar rodovias, né, sinais de trânsito, leis de trânsito. O espacial não é diferente. A partir do momento que nós temos uma grande densidade de veículos espaciais, satélites, né, sondas, né, temos que criar regras. Né, regras para controlar todo esse movimento. É o que o pastor Fausto, o Dr. Fausto estava falando aqui, né? A necessidade da criação dessas regras aí para controlar tudo que está em órbita. Muito bem, né? Bem, o nosso programa, ele tem a parte da ciência, mas também nós falamos a respeito da fé, né? É um programa de ciência e fé. E nós estamos nos aproximando já da parte final desse episódio, e eu gostaria de pedir para que o Dr. Fausto, e agora, talvez nem como doutor, mas como pastor, Fausto pudesse fazer as considerações finais, um fechamento a respeito disso tudo que a gente tratou aqui, né, mas sobretudo neste aspecto, que é um aspecto importante para nós, que é o aspecto espiritual. Bem, Willer, tem um texto que eu acho que está na projeção aí, 2 Crônicas 26:15, fala algo de interessante quando ele fala ali sobre o rei Uzias. Ele fala: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. É interessante que o rei Uzias, ele foi, para a época dele, foi assim alguém de vanguarda na engenharia, com todas as tecnologias que existiam na época. E é interessante, o texto fala que ele se tornou forte por ter todo esse conhecimento ali. Mas o grande detalhe foi quando ele permitiu que subisse ao coração dele ali vamos dizer assim, ele se achou importante demais e deixou que subisse isso no coração dele, e ele deixou de servir ao Senhor. Então, o maior problema que o homem pode encontrar quando ele se envolve muito com a tecnologia, especialmente a fronteira da ciência, a tecnologia de ponta, aquilo que a ciência humana conseguiu alcançar até o momento, é ele permitir que isso tome lugar no seu coração como algo mais importante do que a obra de Deus na vida dele. Esse é o maior perigo, e o servo de Deus precisa estar atento. Porque aquilo que está nas 4 medidas do universo tem seu valor aqui, nesse universo, nas 4 medidas. Mas aquilo que nós precisamos viver e dar valor é justamente o que está na 5ª medida, porque o que você vive na 4ª medida não transcende, não traz ao homem salvação. O que vai trazer ao homem salvação, ele alcançar o que está na 5ª medida, aquilo que é a ação do Espírito Santo, a obra do Senhor na nossa vida. Então, no texto que lemos aqui, Uzias, ele permitiu que no seu coração subisse o entendimento de que ele era muito importante, e acabou desvalorizando aquilo que era a herança profética que Deus tinha para a vida dele. E esse é o cuidado que o homem que se envolve com ciência precisa ter.
O que temos de mais valioso na nossa vida é aquilo que o Espírito Santo gerou no nosso coração. Uma obra genuína, uma obra redentora, resultado da ação do Espírito Santo na vida do servo, daquele que aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa palavra eu acho que é importante a gente ter. A ciência pode nos maravilhar de muitas coisas, mas o que nós temos de mais importante são as mansões celestiais que o Senhor tem preparado para nós, na vida de cada um de nós. Isso é o mais importante que nós trazemos na nossa vida. Muito bom, né? Muito bom, maravilha, né? E a ciência se multiplicará, né? Então, essa profecia que a igreja tem glorificado o Senhor pelo cumprimento dela, porque isso para nós é um anúncio de que breve o Senhor Jesus ele voltará para nos buscar. Eu gostaria de agradecer, né, a presença do Dr. Wellington, Dr. Fausto, Dr. Márcio, a paz do Senhor, e até o próximo programa, né? Em breve. Pode ser o pastor Tiago. Pode, Senhor. Quero despedir de todos que nos acompanharam nesse episódio, sobretudo aqueles que nos acompanharam pela TV Manaim, no canal 126, pelo satélite D2 e B1, e também pelo canal 85, pela Sky Livre. Até o nosso próximo episódio, que nós abordaremos outros temas de ciência e fé. A paz do Senhor Jesus a todos.